Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44 até o 46. Acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras, meus irmãos amados. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Meus irmãos, somente Deus poderia fazer com que tivéssemos um relacionamento com Ele. Todos os nossos relacionamentos humanos são pautados por alguns de nossos sentidos, geralmente pela visão. Seria muito difícil nos relacionar com qualquer pessoa se nós não tivéssemos os nossos 5 sentidos. A visão nos ajuda, a audição nos ajuda, o tato nos ajuda, e assim por diante. Só que o nosso relacionamento com Deus não é pautado pelas nossas sensações, nem pela nossa visão, nem pela nossa audição, nem pelas nossas sensações, nem pelo nosso tato, porque o nosso relacionamento com Deus é pautado pela fé. E a fé está relacionado a algo que se não vê, que se não escuta, e muitas vezes que se não sente. Por isso, o nosso relacionamento com Deus só é possível porque o próprio Deus nos dá a fé como elemento. Seria impossível para nós seguirmos a Deus, porque nós não vemos a Deus. Nós não escutamos a Deus. E muitas vezes nós não sentimos a Deus. E é por isso, meus irmãos, que mesmo depois de crentes em Cristo Jesus, nós temos a tendência de sermos levados por aquilo que a gente está vendo. E nos esquecemos, amados, que o nosso relacionamento com Deus é pautado pela fé. Constantemente, o nosso coração se inclina a se pautar por aquilo que nós vemos e nos esquecemos das coisas invisíveis, das coisas que são ocultas, que são mais importantes, das verdades mais fundamentais do reino de Deus, que o ser humano não pode ver, não pode ouvir e muitas vezes não pode sentir. É por isso que Calvino diz o seguinte a respeito desse texto: devido à tendência do ser humano de se iludir com as paixões deste mundo, Cristo, através dessa parábola, exorta seus filhos a darem preferência às coisas do reino dos céus, pois são muito mais valiosas do que as coisas que se podem ver. Em outras palavras, pelo fato de nós sermos tendenciosos a vivermos por vista, Jesus deixou essa parábola aqui para nos ensinar que os valores fundamentais do reino de Deus não se podem ver. É pela fé. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu quero falar sobre o tesouro do reino de Deus. O tesouro do reino de Deus. Antes, porém, irmãos, é necessário que a gente responda pelo menos algumas questões relacionadas às parábolas. Afinal de contas, essa é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma figura de linguagem, geralmente com alguma história ilustrativa. A palavra parábola significa, literalmente, colocar lado a lado. Para que entendamos alguma realidade, Jesus traz algumas figuras e colocamos, então, lado a lado essas duas coisas. E através das parábolas podemos então entender, através do poder do Espírito Santo, entender verdades que não conseguiríamos se não houvessem as parábolas. Uma figura de comparação. Como saber que o reino de Deus é algo que é pequeno e vai crescendo gradativamente? A parábola da semente de mostarda. Assim, o reino de Deus é comparado a uma semente. As parábolas, portanto, são figuras de comparação. Por que Jesus falava por parábolas? Primeiro ponto,
estava profetizado no Antigo Testamento, que o Messias viria e abriria a sua boca em parábolas. Jesus cumpre isso. Ele é o Messias, é aquele que ensina, ele é aquele que ensina através de enigmas, através de comparações, através de parábolas. Jesus Cristo é o Messias que cumpre esta profecia do Antigo Testamento. Mas há outro motivo pelo qual Jesus Cristo também falava por parábolas. Qual é o motivo? Em Mateus 13, 35, os próprios discípulos perguntam para Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? Para eles, e particularmente o Senhor explica os mistérios. E Jesus diz em Mateus 13, 35, que eu falo por parábolas para eles, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Em outras palavras, irmãos, Jesus falava por parábolas para que aqueles que tinham uma propensão, uma disposição a conhecê-lo, mesmo que não entendesse a parábola, eles iriam perguntar. Eles iriam querer saber o que significa essa parábola, como os próprios discípulos perguntavam para Jesus em particular. Mas, ao mesmo tempo, tinha um efeito negativo, porque a parábola afastava aqueles que não tinham a propensão de acreditar em Jesus. Então, de certa maneira, Jesus falava por parábolas para confundir os reprovados, mas para estimular os eleitos a conhecer mais sobre Deus. Mesmo sem entender, os discípulos não entendiam as parábolas de Cristo. Mesmo sem entender, os discípulos tinham sede. Aqueles que eram de Cristo, mesmo sem compreender, buscavam particularmente Jesus, dizendo: olha, por quê? O que significa essa parábola? Qual a interpretação dessa parábola? Ao ponto de Jesus chegar certa vez e dizer: vocês não entendem essa parábola? A parábola do semeador, que é a mais simples? Como entenderão as outras? Mas eles estavam ali. A parábola, então, é instrumento de repulsa para os reprovados e de atração para os eleitos. De repulsa para os reprovados e de atração para os eleitos. Diante disso, meus irmãos, esse texto está falando, como disse, do tesouro do reino dos céus. E eu quero expor isso através de algumas verdades fundamentais desse texto. A primeira verdade fundamental desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos é que as pessoas procuram coisas de valor na vida. Isso é ilustrado na parábola através de um homem que achou o tesouro e através de um outro homem que procurava por boas pérolas. Isso demonstra para a gente que as pessoas procuram coisas de valor em suas vidas. Ninguém quer coisas ruins. Todas as pessoas estão caminhando dessa maneira. Como estes dois homens dessas parábolas, que são parábolas gêmeas, que têm as mesmas aplicações. Todas as pessoas querem civilidade, querem uma boa moralidade, pelo menos externamente, querem uma justiça legal, uma religiosidade externa, orações, vigílias e assim por diante, como os fariseus da época de Cristo. Essa parábola revela que todo ser humano é alguém que procura coisas boas. Quem sabe você que está ouvindo através das redes sociais, ou alguém aqui nessa noite, esteja caminhando nessa vida procurando por coisas boas. E essa é uma caminhada insaciável. Porque esse texto vai mostrar que estas coisas boas não se comparam com aquilo que é realmente precioso, que é a pérola de grande valor. Portanto, esse texto demonstra que as pessoas procuram por coisas de valor. Mas esse texto também demonstra que os valores do reino dos céus, do reino de Deus, e especificamente Cristo Jesus, têm um valor incomparável. Não se compara a nenhuma das coisas boas dessa vida. Civilidade, moralidade, uma boa família, um bom emprego, um bom relacionamento, todas essas coisas são pérolas importantes da vida que todas as pessoas buscam, mas esse texto demonstra
que Cristo tem um valor incomparável em relação a todas estas coisas. Ele, na figura dele, é representado todos os valores do reino de Deus. Por isso ele é a pérola de grande valor. Meus irmãos, não há nada mais valoroso que Cristo Jesus. O que pode ter mais valor que o nosso Senhor? Nós temos estudado aqui questões preciosas que demonstram como Jesus é singular. Mesmo o homem mais justo do Antigo Testamento não se compara a Jesus Cristo. Mesmo a pessoa mais admirável dessa terra não se compara a Jesus Cristo. Ele é de fato aquilo que há de maior valor em todo o universo. O seu valor está em muitas características. Em Cristo não há nenhum pecado, nenhuma maldade, nenhum dolo, nenhuma culpa. Cristo Jesus caminhou por essa terra e ainda hoje, como Deus homem, sem cometer nenhum erro. Qual dos homens dessa terra pode ser comparado a Cristo Jesus? Meus irmãos, o fato de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem o coloca num patamar de singularidade impressionante. Quem nesse mundo é perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Cristo é singular. Ao mesmo tempo, Cristo é finito e infinito. Cristo é infinito porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como diz em Hebreus 1:3. Porque Ele tem a glória como unigênito do Pai, em João 1:8. Mas Cristo é finito porque Ele tem uma natureza humana. Que ser singular é Cristo Jesus. Cristo é ao mesmo tempo independente e dependente. Cristo é o Filho de Deus, Ele diz que tem a vida em si mesmo. Ele diz que ninguém tira a vida dele, mas Ele a dá. E ao mesmo tempo, o texto sagrado diz que o próprio Cristo diz: o Espírito de Deus está sobre mim, demonstrando dependência do Espírito Santo. Dependência e independência. Cristo é ao mesmo tempo mutável e imutável. Ao mesmo tempo que Jesus, Ele é o mesmo sempre, ontem, hoje e eternamente, como diz em Hebreus 3:8. Ao mesmo tempo em que Ele nunca muda em sua essência divina, ao mesmo tempo Jesus Cristo cresceu como um menino, como Lucas 2:40, que o menino crescia e se fortalecia, se enchendo de sabedoria e de graça de Deus que estava sobre ele. Mutável e imutável ao mesmo tempo. Jesus, ao mesmo tempo que era sujeito às leis da física, também não era sujeito às leis da física. Era sujeito à espacialidade e também não era sujeito à espacialidade. Jesus está em todos os lugares, com a sua natureza divina. Paulo diz: Cristo vive em mim. Ele está em todos os lugares. Mas com a sua natureza humana, Jesus Cristo está limitado a um lugar específico. Ele é ao mesmo tempo limitado espacialmente, em termos de espaço físico, e também ilimitado. Jesus é ao mesmo tempo tentável e não tentável. Porque a Bíblia diz que a Deus ninguém tenta. Ninguém pode tentar a Deus, e Jesus é Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus foi tentado pelo diabo em Mateus 4. E nós estudamos a palavra de Deus e vimos que essa tentação foi verdadeira. Jesus Cristo sofreu. Irmãos, estou citando esses exemplos aqui, mostrando essa singularidade de Cristo. Cristo é ao mesmo tempo força e também fraqueza. Cristo multiplicou os pães, andou sobre o mar. Cristo tinha autoridade sobre os espíritos malignos. Os espíritos viam a Cristo, se rendiam, se humilhavam, porque Ele tem todo o poder. E ao mesmo tempo Jesus sentiu sono, sede, fome e chorou. Não há um ser nesse universo que se compare a Cristo Jesus. Você consegue enxergar a beleza que há em Cristo? Você consegue ver a beleza que há em Cristo Jesus? Você consegue discernir quem é Cristo Jesus? Você consegue perceber a singularidade desse Salvador? Por isso, Jesus é apresentado aqui
como aquele que realmente tem valor. Não há mediador como Ele. Não há Senhor como Ele. Isso é admirável para todos nós, irmãos. Todos nós, filhos de Deus, quando nos deparamos com essas verdades, nós fazemos como o apóstolo Paulo. Ó profundidade da riqueza. O apóstolo Paulo, em outro lugar, chama isso de um grande mistério. 1 Timóteo 3,16, ele diz: evidentemente, grande é o mistério da nossa religião. Jesus, que foi justificado na carne, manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Que mistério! Colossenses 2:2. O apóstolo Paulo diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Por isso rejeitamos outros mediadores. Por isso, meus irmãos, nós rejeitamos a ideia de que a oração dos líderes da igreja são mais poderosas do que a do povo de Deus ou de qualquer outra pessoa. Nós rejeitamos qualquer meio humano que anule a graça de Deus, porque entendemos que Cristo é suficiente, o único mediador. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, Ele é o Rei desse reino. Há um texto muito bonito, que os irmãos conhecem bem. Vamos até ele, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler esse texto de maneira alternada, olhando para a singularidade, supremacia e soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, 15 em diante, leiamos. 15 em diante. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Ó, meus amados irmãos, este é o retrato, um dos retratos mais belos a respeito de Cristo Jesus, da preciosidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas além disso, esse nosso texto nos ensina que apesar de toda essa beleza de Jesus Cristo, apesar de toda essa singularidade e supremacia, de todas essas características inigualáveis, esse texto está nos ensinando que isso é como uma pérola difícil de achar e como um tesouro escondido. Essas figuras são comparações que nos indicam que esse valor que há em Cristo Jesus é invisível aos olhos do mundo. Como pode algo tão valoroso, algo tão precioso, não ser visto pelo mundo? O mundo não entende o valor que há em Cristo Jesus.
Geralmente, meus irmãos, é mais fácil definir o valor das coisas que se podem ver. É difícil definir o valor de algo que não podemos ver. Por isso, nosso relacionamento com Cristo Jesus é pela fé. Que Cristo ilumina o nosso coração para que entendamos a beleza que há em Cristo Jesus, a pérola de grande valor que é Cristo Jesus. O mundo não enxerga. E eu me arrisco a dizer que pessoas, membros de igreja, não enxergam a beleza que há em Cristo Jesus. Por isso estão apáticos. Por isso estão mortos muitas vezes, mornos. Por isso não conseguem ler as Escrituras. Por isso não conseguem ter um compromisso com Cristo. Porque muitas vezes caminham com pessoas que caminham com Cristo, mas eles mesmos não caminham com Cristo. Irmãos, pasmem, ou pasmemos todos nós, mas aquele que andou com Jesus Cristo e viu todos aqueles milagres que Jesus realizou e todos os seus ensinamentos preciosos, Judas, nunca enxergou a beleza verdadeira que há em Cristo Jesus. Pô, meus amados, não sejamos assim. Não sejamos como a Bíblia diz a respeito do homem natural, porque o texto diz, 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E nesse mesmo sentido, Paulo vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. As coisas mais preciosas da nossa existência não podem ser vistas. Em que você está pautando a sua vida? Naquilo que se vê? Pois aquilo que se vê é passageiro. Aquilo que se não vê é atemporal. Eu quero insistir com você, meu irmão, minha irmã, no fato de que nem todos aqueles que fazem parte de uma membresia de uma igreja são convertidos. Enxergam a beleza que há em Cristo Jesus. E talvez eu esteja falando aqui com algumas pessoas assim, que não conseguem realmente entender o Evangelho, entender por que nós estamos aqui. Por isso há certos comportamentos totalmente distorcidos, que não condizem com a palavra de Deus, porque muita gente está querendo seguir a Jesus sem ter o coração transformado. Quão pesado é tentar seguir a Jesus sem ter o coração transformado. É pesaroso, é penoso. Mas hoje, irmãos, nós estamos diante dessa palavra bendita. Hoje nós estamos na igreja de Jesus Cristo. E você tem a oportunidade ímpar de refletir sobre estas verdades. E se você nunca percebeu a beleza que há em Cristo Jesus, não tem ideia daquilo que eu estou falando, então veja hoje. Veja hoje que Deus abra os seus olhos para que você enxergue que Jesus Cristo é o ser mais precioso de todo o universo. Uma última coisa importante desse texto, irmãos, é que de uma forma tão bela, esse texto vai demonstrar que uma vez que uma pessoa enxerga o valor que há em Cristo Jesus, ela não fica da mesma maneira. É impossível uma pessoa entender minimamente quem é Cristo e permanecer do mesmo jeito. Na parábola, há duas figuras que apontam para isso. O homem que esconde o tesouro para depois comprar o campo. O que é? Simboliza que a pessoa que encontra o tesouro que há em Cristo toma uma atitude. Ele se abstém do que tiver que se abster. Ele negocia o que tiver que negociar. Como outro que achou a pérola de valor que vende tudo o que tem. Simbolizando aqui, irmãos, que aquele que entende quem é Cristo Jesus, ele abre mão da sua justiça própria,
ele abre mão de confiar no dinheiro, ele abre mão de confiar nas coisas dessa vida. Se preciso for, ele abre mão até de coisas que são boas, porque ele entende que o que é mais valioso está ali, em Jesus Cristo. É impossível uma pessoa que enxergue o valor de Cristo Jesus continue na mesma vida, dando valor às mesmas coisas. Observem, irmãos amados, o exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses 3. Isso aconteceu com ele. Alguém que estava preso, um homem que estava buscando boas pérolas. O apóstolo Paulo não buscava coisas ruins na vida dele. Ele queria moralidade. Moralidade é uma coisa boa, é uma boa pérola. Uma boa família. Conhecimento acadêmico, ele tinha. Ele era um homem que buscava boas pérolas. Até que no caminho de Damasco, ele se depara com aquilo que realmente tem valor. E o seu mundo cai. Porque uma vez que alguém encontra a pérola de grande valor, todo o resto vira só um detalhe. E ele mesmo vai dizer o seguinte, Filipenses 3, 4, bem que eu poderia confiar na carne, no meu próprio esforço. Se qualquer outro pensa que pode confiar no esforço, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, eu era um homem que buscava boas pérolas, que buscava ser aceito diante das pessoas, justiça própria, religiosidade, nada disso é tão precioso quanto Cristo Jesus. E versículo 7 ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Parece que o apóstolo Paulo está falando dessa parábola aqui. Eu procurava boas pérolas. E aquilo que eu achei que eram boas pérolas, de fato, eu considerei como perda, para que eu conseguisse comprar aquilo que tem valor. Jesus Cristo, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, refúgio, para ganhar a Cristo. Meus irmãos, quantos conselhos o apóstolo Paulo deve ter ouvido? Rapaz, você deixou o judaísmo, você deixou um bom status social, você deixou o sinédrio. Alguns estudiosos dizem que Paulo poderia ser membro do sinédrio. Você deixou toda essa vida para viver uma vida miserável, cheio de cicatrizes. Mas, irmãos, é irresistível. Quando nós enxergamos quem é Cristo Jesus, não tem como. Quando Cristo nos resgata do pecado, da cegueira, não tem outra atitude a não ser, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me rendo ao Senhor. A minha vida é Tua. Não há como fazer, não há como ter outra escolha. Como aquela mulher que se coloca aos pés de Jesus, pouco se importando com o que as pessoas pensassem. Ou se ela seria apedrejada, ela simplesmente quer agradecer a Cristo, Ele me salvou. Eu só sei disso. Eu só sei que eu vivi uma vida de pecado e Ele se importou comigo. O amor dEle me encontrou. Eu não posso ter outra atitude senão adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Sim, Jesus Cristo, meus irmãos, é a pérola de grande valor. Hoje, por não entender isso, muitos cristãos trocam Jesus por qualquer coisa. Por uma casa, por um cargo, por um carro, por qualquer coisa. Pela própria opinião. Nós vemos um exemplo, outro exemplo importante do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11. Talvez até um exemplo até mais drástico do que o do apóstolo Paulo. Porque simplesmente o nosso irmão Moisés, a quem me refiro agora, foi preparado para ser o faraó.
foi adotado pela filha de Faraó, preparado academicamente para ser um faraó. O homem mais poderoso, humanamente falando, daquela época. Um grande rei de um grande império, o Império Egípcio, que é admirado até os nossos dias por conta da sua tecnologia muito avançada para a época. Mas o que o texto bíblico vai dizer sobre Moisés, irmãos, é de quebrar o nosso coração. Em Hebreus 11, 24, o texto bíblico diz sobre Moisés: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Para nossa vergonha, que às vezes não conseguimos abrir mão de coisas pequenas para seguir a Cristo. Ficamos dando muitas desculpas ao trabalho, é isso, aquilo. Irmãos, quem enxerga o valor de Cristo não dá desculpa. Moisés abriu mão de ser imperador do Egito pelo opróbrio de Cristo. Sabe o que é o opróbrio de Cristo? Opróbrio é a vergonha que Cristo sofreu na cruz. Aí você vai perguntar, mas Jesus não tinha morrido ainda? Sim. E aí que o negócio é profundo. Porque de alguma maneira Moisés estava de olho no Messias que viria. E a fé que ele tinha era uma fé em Jesus Cristo, segundo esse texto. Chega de desculpas. Chega de colocar empecilhos humanos. Oh, meus irmãos. Ao mesmo tempo que Cristo é aquilo que é de mais precioso neste mundo, a ausência dele é aquilo que é de mais terrível nesse mundo. O problema do inferno não é Satanás. Como costumamos dizer, ele é peixe pequeno no inferno. O problema do inferno é toda a eternidade debaixo da ira desse Jesus, que agora é o nosso consolador, mas aquele dia será o juiz de todas as coisas. E no inferno não tem desculpa. Diante do trono branco de Deus não há desculpa. Não tem como dizer, eu não tinha tempo. Não tem como dizer, eu não tinha vontade. Não tem como dizer isso, irmãos, porque quando nós amamos algo, nós achamos tempo. Quando nós amamos algo, nós achamos vontade. Nós damos um jeito. Por isso, aproveite. Enxerga a beleza que há em Cristo Jesus hoje, enquanto há tempo. Pois hoje Ele se apresenta como Consolador das nossas almas. Jesus Cristo, irmãos, não quer dividir você com ninguém. Ele quer a tua devoção exclusiva a Ele. Ou é isso ou não é nada. Há um cântico que diz que se Ele não for o primeiro, então Ele não é nada. É assim que Ele considera. Por isso o texto bíblico vai dizer, o próprio Cristo, Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Meus irmãos, eu insisto com você, se você ainda não se converteu a Cristo Jesus, se você não enxerga isso, se você não consegue entender sobre o que eu estou falando, nós temos uma oportunidade hoje de Deus desvendar, abrir, tirar as escamas de seus olhos, para que você enxergue o que realmente tem valor. Quando enxergamos isso, a nossa vida muda de verdade. Nós passamos a não brigar por coisas efêmeras. Nós passamos a entender que é Cristo que manda e não nós, não a nossa vontade, e uma série de outras questões importantes. A vida muda, é uma nova criatura, é uma nova percepção. Mas repito, nem todos percebem isso. Aquele ladrão que zombava de Cristo Jesus,
E o outro penitente, que disse para ele: não zombe, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Veja, irmãos, o mesmo Jesus, o mesmo sangue, a mesma face desidratada e ferida, as mesmas chagas, a mesma circunstância. Um não viu nenhuma beleza, o outro olhou e viu. A gente não sabe explicar isso. Esse é o rei. E disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em outras palavras, ele reconhece que Jesus Cristo é rei. Reconhecer que Jesus é rei quando ele estava andando sobre as águas, talvez fosse possível. Fazendo milagres, expulsando os demônios, mas ensanguentado na cruz. Por isso, irmãos, essa pérola é preciosa, mas não aos olhos do mundo. O mundo não dá valor, de fato, a Cristo Jesus. Enxergue o valor que há em Cristo Jesus. Tenha um compromisso verdadeiro com Cristo Jesus. Renove o seu compromisso hoje, estamos diante da ceia do Senhor. Renove o seu compromisso. Seja qual for o pecado que você tenha abraçado, a mentira, a contenda, a discórdia, a impureza sexual, a idolatria, qualquer coisa, se entregue a Jesus Cristo. Peça perdão a Jesus Cristo. Peça: Senhor, eu quero enxergar o que é isso. Eu quero enxergar o que aquele ladrão penitente enxergou. Eu quero enxergar o que aquela mulher pecadora enxergou. Os discípulos que deram suas vidas, abandonaram tudo de valor deste mundo, porque era necessário na época, por causa da perseguição e tantas outras coisas. Ó Senhor, me ajude a enxergar, me ajude a ver, nem que seja como aquele homem que chegou diante de Cristo. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não consigo acreditar, mas ore ao Senhor. E eu quero terminar essa mensagem, meu irmão, minha irmã, com um poema, lendo aqui um poema sobre Cristo Jesus, para nossa reflexão e conclusão desta mensagem. Esse poema diz o seguinte: a maior de todas as perguntas. O que você pensa de Cristo é o teste revelador. Ninguém pode a paz possuir se Cristo não for o Senhor. Conforme olhar para Jesus com amor ou com desafeto, assim Deus vai considerá-lo, da ira ou da graça, objeto. Para alguns, Cristo é mera criatura, um homem, um anjo possante. Não se sentem pecadores, assim como eu me sinto pecante. Culpado e desamparado, em quem eu confiaria? Não fosse Jesus, Deus realmente, em quem eu descansaria? Para alguém, ele é alguma pedra preciosa, é fonte de intensa alegria, porém ao mesmo tempo se entrega ao vício, ao mundo e à sua folia. Igual Judas, beija-lhe a face, penhor da vil traição. Que fim o juízo reserva para tal falsificação? Eu mesmo, o que eu penso de Cristo? Não sei expressar com palavras. Meu pão, alimento, bebida, pastor, meu amigo indizível, é a fonte e força da vida. Esperança sem fim, imutável, Ele é tudo, Senhor inefável. Que Ele seja. Amém? Para todos nós.